Oi, Gustavo, prazer. Olá, tudo bom? Tudo Prazer, bem? eu sou o Júnior Neto. Oi, gente que tá aí na live. Ai, gente, mas incrível. Eu tava até falando com o Careça sobre isso. Tipo assim, eu topo assim, apresentar live de horror, de jogo e tudo mais. Mas a minha experiência mais recente com jogo de terror foi um jogo que eu infernizei meu namorado pra comprar. Eu falei, não, vai lá, compra, porque a gente tem o 2, o Outlast. E eu preciso jogar o Aham. primeiro. E aí, bom, ele comprou, eu joguei 5 minutos, eu desliguei e eu nunca mais voltei pro jogo de tanto pavor que eu estava. Mas Ó, assim, mas começando, eu queria saber a experiência de vocês com jogos de terror, o que vocês estão jogando ultimamente. Podem soltar aí. então, só pra galera já ficar ciente, a gente não é especialista em Não, a jogos. gente só A joga. gente só joga também, porque no nosso site, nas redes da trilha, a gente fala de tudo: filme, série, jogos, literatura. Então, é um englobado assim do gênero. Então, não tem como a gente se especificar em uma única coisa. Mas assim, a gente jogou vários jogos que a gente vai citar aqui pra galera, indicar e tal. Ontem, conta aí, Junior, o que que a gente tava jogando. Ontem a gente estava jogando Little Hope, que é de uma antologia de jogos de terror da Bandai. Bandai. Isso. E ele estreou ontem. É um jogo que lançou dia 30. Ele é o segundo jogo da antologia The Dark Pictures Anthology. E é um jogo de narrativa, onde você tem que escolher os caminhos e você vai mudando a história, assim. Parece um filme de terror, é bem legal. Me corrija se eu estiver errado, mas o Little Hope, ele é dos mesmos criadores do Until Dawn, não é? É da Isso. Supermassive Games. Então, Until Dawn foi o único jogo de terror que eu consegui jogar inteiro na minha vida. Não sei como, meu namorado me forçou muito. Foi tipo, ah, não, vamos, você vai jogar e eu vou ficar aqui assistindo. E assim, eu nunca passei por tanto cagaço na minha vida. Eu acho que existe algo de muito apavorante de você estar lá realmente imerso numa história. É diferente de você estar vendo um filme. É, é muito complicado, assim. Mas eu gosto muito do Until Dawn. E é engraçado porque o Until Dawn ele fez meio que uma jogo de terror nunca deixou de existir, você sempre teve grandes exemplos e tudo mais, mas Uhum, depois do Until Dawn as pessoas ficaram muito imersas assim em jogos de terror, principalmente esse estilo de jogo que é mais narrativa e que uhum. você faz suas escolhas dentro e tudo mais, assim. Mas, e tirando Little Hope, o que vocês andam jogando? Olha, esse mês foi bem difícil a gente jogar, porque outubro, Halloween, a gente produziu muito. Mas Little Hope a gente jogou porque a gente recebeu da Bandai mesmo e a gente, tipo, precisava divulgar. Claro que a gente queria muito jogar também, porque a gente jogou o Man of Medan, que é o primeiro capítulo da antologia. Mas fazia tempo que a gente não jogava de terror. Eu já vou adiantando que quem não gostou do primeiro Dark Pictures vai gostar muito desse, porque esse é muito melhor. É porque assim, o Man of Medan, que a gente colocou aqui na lista também, ele explora uma história real de um navio que se chama Medan, né? Isso. Na história real. É tipo um navio fantasma o filme. Só que, tipo, na história real é um navio que todo mundo morreu nesse navio. E aí ele ficou meio perdido ali no mar. E as pessoas, quando foram resgatar, eles ficaram com medo, porque parecia que tinha um gás tóxico. E então todo mundo ficou falando, ah, a galera morreu por causa de algum gás que tá ali por perto e tal. Então é perigoso a gente ir lá resgatar esse navio, né? Então eles deixaram o navio lá no mar. E aí o navio, um belo dia, apareceu assim, num pier. E aí, tipo, não tinha ninguém no navio. Então, é legal, a história é legal, é um grupo de adolescentes sempre, né? Porque esses jogos tem que ter um grupo de adolescentes pra gente matar, né? A galera. E aí é mais assim, eles sobrevivendo ali no navio com fantasmas e tal. E esse não, esse ele explora uma temática bem diferente, que parece que. Parece não, explora Salem, bruxas de Salem, e Eita. então, assim, é uma temática que agrada, assim, muita gente, então acho que vai agradar mais esse segundo capítulo. Nossa, é engraçado você ter falado de adolescente pra matar, porque eu lembro que a minha experiência jogando o Till Down foi. Eu comecei falando, não, eu quero salvar todo mundo. E todo mundo vai ser salvo nesse jogo. E bom, acabou que sobrou uma pessoa, e essa pessoa era o grande assassino. Então, essa foi
a minha experiência. Mas assim, eu já vi aqui que o pessoal tá falando de clássicos e não tem clássico maior do que quando a gente tá falando de horror do que Silent Hill. Ah, E Silent Hill, eu confesso que é algo que eu já vi vídeos sobre o jogo, eu já vi meu irmão jogando o jogo, eu sempre escuto o pessoal falando e eu tenho um pavor tão do grande, mas tão imenso que assim, mesmo aqueles de PS2 que os gráficos eram uns quadradinhos, eu falo, não, eu não preciso disso pra mim, eu tô de boa, assim, continuando na ignorância. Mas eu acho que Silent Hill e Resident Evil foram duas grandes franquias, assim, para jogos de horror. Principalmente porque eles exploram temas mais populares, assim. Silent Hill é muito voltado para a ideia de entidade, de assombração, a ideia de uma cidade fantasma, que aí você meio que extrapola essa ideia da casa amaldiçoada, enquanto Resident Evil a gente tem o clássico jogo de zumbi e tudo mais. E a gente tem tido uma renascença, assim, recente da franquia Resident Evil, porque eles estão lançando remakes e tudo mais, mas eu queria saber, vocês já jogaram Silent Hill ou Resident Evil? Olha, eu vou ser bem polêmico aqui. Ai, mas é isso que é bom. É isso que gera engajamento, aquelas. Eu sou uma pessoa que, é assim, gente, jogo de terror não é a mesma coisa que filme de terror. Você pode ser a pessoa que menos teme filme de terror, assiste todos os tipos de filme de terror, mas quando você vai pro jogo, a história é outra. Tem muita gente que não tem medo de filme de terror, mas para jogo não consegue. Eu sou um exemplo. Essa pessoa. Eu sou um exemplo. Mas eu venho de uma geração que Resident Evil já tava nos capítulos na frente dos jogos, sabe? Então eu não tive videogame desde novinho, assim. Eu tive Super Nintendo, e aí eu fui ter um PlayStation bem lá na frente. Então não consegui acompanhar tanto os primeiros jogos de Resident, o Silent Hill. Eu joguei o Resident Evil primeiro, mas eu tinha muita dificuldade na jogabilidade, porque era aquele que você girava o personagem e ia andando, você girava e ia. E aí eu fiquei muito estressado. Eu falei, o jogo é assim? Aí eu não joguei mais Resident Evil. Não, eu joguei quase todos. Eu joguei, inclusive, em fliperama também, em casa de jogos. Bem novinho, criança. É que eu já entreguei a idade, né? Sou velho. Aí, depois de muito tempo, fui ter um computador e eu baixei todos os Resident Evil para jogar. Eu nunca terminei nenhum deles, só comecei a jogar todos porque eu queria saber como eram. Mas pelo menos eu experimentei. Aí era aqueles pixelzinhos e foi evoluindo, mas aí tinha emulador para jogos também, bem piratão mesmo, sabe? Nossa, eu passei muito por essa época de, tipo assim, não ter console em casa, eu ia lá e, não, vou aqui baixar os jogos para PC. Tudo ficava horrível, você não conseguia jogar, a jogabilidade ficava mais travada ainda, mas assim, passei por várias experiências que eu não teria passado. Pois o Silent Hill eu joguei a demo no PlayStation 2, que vinha num CD, que tinha vários demos assim, mas eu nunca tive Silent Hill, porque eu era novo, então minha mãe que comprava os jogos pra mim. Então, tipo, gente, só assim uma curiosidade off de terror, quando eu descobri o The Sims, que era febre, tava no primeiro, assim, todo mundo jogando o primeiro The Sims e tal, e eu não sabia que jogo que era, porque a internet era muito difícil você ter informações e tal, né? E aí eu comprei numa loja o SimCity, e eu fui todo feliz para casa jogar. Quando eu coloquei, eu falei assim, nossa, mas a propaganda é muito enganosa, porque eu entrava na casa, que eu só construo prédio e tal. Então eu não sabia, sabe, encontrar os jogos. E o Silent Hill eu só tive acesso numa demo no PlayStation 2. O Silent Hill, a minha única experiência, assim, pessoal com a franquia foi através dos filmes, do primeiro filme, aliás, que eu sei que é bem fiel ao jogo, mas a gente teve a grande experiência recente, que foi o Hideo Kojima, que lançou o PT, também conhecido como PT, mas não é o Partido dos Trabalhadores. Foi um teaser do grande lançamento que ele ia fazer com a Konami, que era o Silent Hills.
Acontece que ele saiu da Konami, Silent Hills nunca foi lançado, todo mundo ficou desesperado, e até hoje você ainda tem gente que fala desse teaser e tudo mais. Eu também não joguei esse teaser, porque obviamente eu sou uma pessoa muito medrosa. Mas eu tirei um dia e falei, não, mas eu vou ver o gameplay desse teaser na internet. E assim, eu jamais teria conseguido sobreviver tendo jogado esse negócio, porque é muito isso, né? A gente tem a coisa de ver filme de terror, a gente vê, a gente sai, acabou o filme, a gente, tá tudo de boa, tá tranquilo, não preciso mais ter medo disso. O jogo é diferente, gente, é de verdade. A minha experiência com Outlast, que era um jogo em primeira pessoa, e para mim isso é a morte. São jogos em primeira pessoa de terror. Porque é sempre bicho pulando na tela. É sempre os negócios assim. E foi isso, assim, eu abri, e não é nem piada não, gente, eu passei 5 minutos jogando. Depois de 5 minutos eu falei, não, é pesado demais, eu não preciso, eu tô de boa. E aí, bom, eu fui assistir gameplay na internet, eu tipo, eu acho que até conseguiria jogar, mas... Uhum. Um aqui que eu sei que virou febre, que já estão comentando aqui, é o Slender. Uhum. E, gente, é absurdo como esse jogo foi uma grande de uma febre durante muito tempo. Ele viralizou, né, praticamente. Viralizou. Não, e é engraçado porque de tempos em tempos a gente tem esses jogos que viralizam bastante e que são jogos geralmente com uma premissa super simples, mas que, por exemplo, logo depois do Slender teve o Five Nights at Freddy's, que eu sei que virou uma franquia gigantesca e que tem zilhões de jogos. Eu também nunca joguei. Então... Filme? Vai virar filme? Vai, pelo... O James Wan que comprou os direitos, eu acho, pra produzir. James Wan. Eu tô até imaginando como que seria isso, porque eu acho que... Enfim, incrível. E recentemente existe um jogo muito popular que eu queria tirar a dúvida com vocês. Vocês consideram um horror ou não? Que é o Among Us. A gente teve essa discussão antes da live, porque a gente queria trazer isso pra live. Não. Né? Quer dizer, ele queria. Aí eu falei, Among Us é um jogo de terror. Eu falei, não, tem tanto jogo aí pra gente colocar. Aí descartei, né? Mas, sim. Eu acho, sabe por quê? Porque ele te traz um clima de perseguição, às vezes, sabe? Eu fico transpirando quando eu jogo isso. Me dá muita ansiedade. E quando eu sou impostor, é pior ainda. Eu começo a tremer de nervoso. É porque você fica na tensão, você tem que... Quando você é um impostor, você tem que matar escondido, então você tem que ter toda uma estratégia. E quando você tá lá de boa e alguém fica muito perto de você, você começa a ficar... Ai, meu Deus, eu vou morrer. A pessoa vai me matar, sabe? Então eu acho que tem, assim, tem um pouquinho de terror, sim. O engraçado de tudo é que até hoje eu joguei, tipo assim, 5 partidas de Among Us. Eu tô muito por fora do hype, assim, mas... 5 é muito, viu? Nossa, mas é que assim, uma eu tava com o meu namorado e o desgraçado me matou. E saiu e tipo, olha, mataram aqui, alerta. E tipo, gente, isso pra mim é o ápice, assim, da frieza, do Peaky Blinders, frio e calculista, sabe? Não tem condição. Não, mas é engraçado, porque o Among Us ele é tipo um jogo super coloridinho, super fofo, e tipo, hoje em dia ele é meme em tudo quanto é canto, mas ele não deixa de ser um jogo de terror. Inclusive, lembra bastante Alien. Eu vi que o Ícaro tava falando, inclusive, do Alien Isolation, que, gente, esse é outro que, não vai rolar. Jamais. Eu não tenho capacidade, não, gente. Estão achando que eu sou a Ripley. Não vai acontecer. Mas é bem engraçado mesmo. Mas eu queria saber de vocês, quais jogos são os favoritos de vocês, assim, jogos que vocês consideram indispensáveis quando a gente está falando de horror e desse tipo de gênero, assim. Olha... eu sou bem clichêzão, padrãozinho mesmo. Eu gosto de Resident Evil, mas a gente separou uma lista aqui que não tem Resident Evil nem Silent Hill. Tem sim, tem o Resident Evil 7. Por causa do VR. Que a gente separou um VR. Sim, alguns jogos de realidade virtual que, assim, se você tem cagaço no jogo de terror, no VR você não consegue nem começar. Gente, não dá, eu não consigo. Eu passo mal fazendo VR de montanha-russa. Imagina VR de jogo de terror, assim, não dá. Não, então, o Resident Evil 7, ele é um jogo para as plataformas.
E ele, no PlayStation, ele tem a opção de você jogar com VR. Então, assim, o jogo já é tenso. Gente, com a realidade virtual, eu achei que eu não. Tipo assim, eu comecei o jogo e falei assim, eu não vou conseguir continuar esse jogo. E um detalhe, eu não consegui mesmo continuar, sabe? É, e assim, a experiência é em primeira pessoa. Isso já, tipo assim, já fica tenso, né? Porque você ali, sabe? É Uhum. seu corpo ali. Então, tudo que te ataca parece que tá te atacando mesmo. Então, e fica tudo muito maior, sabe? Na realidade, no óculos, fica tudo muito grande. Tipo, quando você tá vendo um rosto de um monstro assim, parece mesmo uma pessoa na sua frente. E aí a pessoa vai te dar uma facada, te ataca, você sente, sabe, isso assim, na sua mente, é muito estranho. E tem uma parte desse jogo que eu queria só comentar, se alguém não viu, é que o porão da casa tá inundado. E assim, você vai descendo uma escada, tá cheio de água, e aí você, tipo assim, a água fica no seu pescoço, assim, praticamente, no jogo. E aí você vai andando ali pela água, e quando você tá no óculos de realidade virtual, eu sentia que eu ficava tentando sair da água, sabe? Porque eu sentia que a água ia entrar na minha boca, assim, a qualquer momento. E aí aparece um corpo boiando na sua frente. É horrível, gente, é horrível. É maravilhoso esse jogo. Gente, eu não teria a mínima da capacidade. Falando em Resident Evil, vocês concordam que a franquia está se perdendo? Porque desde o anúncio do oitavo, tá todo mundo falando, mas agora tem bruxa, tem lobisomem, enfim. E isso é uma discussão que toda a comunidade, assim, que é fã de Resident Evil, tá muito surtando, assim, meu. Será que a franquia tá tomando um rumo completamente diferente? Será que esses remakes estão influenciando na forma que isso está sendo trabalhado? O que vocês acham? Eu acho que se perdeu um pouco, sim, porque o foco era zumbi, né? O foco era você ter que lutar num survival game lá para sobreviver contra os zumbis. E aí veio praga, veio bruxa, veio um monte de coisa. Eu acho que se perdeu um pouco porque eles tentaram se reinventar demais e extrapolou. Ah, eu já, É que ele gosta eu já dessas vou ser meio, narrativas, eu vou, vai ser eu polêmico vou de ser novo. polêmico de novo. Olha, eu acho que tem uma hora que cansa, o negócio já não funciona mais, fica muito repetitivo, sabe? Não, é só saber E fazer. não, tem como, sim, mas assim, gente, são 6 jogos, sabe? Eu acho que, tipo, você tem um personagem, uma arma e vai matar zumbi, ou tem que chegar em algum ponto, ou tem que encontrar alguém, ou tem que salvar alguma pessoa. Você vai ter outros personagens pra você ver, assim, uma opção em outros lugares diferentes, mas e aí? Vai mudar o quê? Eu acho que não vai ser muito diferente. Então, é igual a história do Halloween, que o filme Halloween era para ser tipo, uma antologia, né? Uhum. Para os filmes terem histórias diferentes e tudo mais. Mas, sabe, eu acho que a gente tem que ir inovando. Então, eu acho que eles estão tentando ver se dá certo, sabe? Não, eu concordo bastante. Inclusive, puxando esse parêntese, para mim, a franquia Halloween tinha que ter sido mesmo uma antologia seguindo o terceiro filme. É a maior das opiniões polêmicas Não, de eu época de adoro o Halloween. terceiro filme. Gente, o terceiro é maravilhoso. É tipo muito podre, mas é incrível. E tinha que ser muito isso. Todo filminho uma história diferente, ambientada na noite de Halloween e acabou, assim. Mas, além do Resident Evil 7, vão falando assim, os jogos que vocês consideram essenciais. Então, vamos lá. Bom, gente, tem vários jogos. A gente trouxe até uma lista de jogos mobile, que é para Ah, celular, sim. porque tem muita gente que não tem console em casa ou um PC que rode um jogo legal. E aí a gente trouxe alguns jogos de celular também. Mas eu preciso falar de Layers of Fear, que Vixe. é um jogo que, assim, quem não tem o hábito de jogar, é um jogo que qualquer pessoa que não sabe jogar vai conseguir seguir de boa, sabe? Porque ele não mata, você não morre no jogo. Você, tipo, volta, assim, para você que siga o caminho, né, da história.
Mas você não morre. Pô, ou eu tive muita sorte e não morri nenhuma vez. Porque eu acho que a dificuldade para as pessoas que não costumam jogar tipo, ai, vou ficar morrendo, vai ficar voltando, vou conseguir passar essa fase e tal. E esse é um jogo que, meu, é assim, é um terror psicológico pesado. Ele é lindo, é um jogo maravilhoso. Tem muito jump scare e a história é muito boa. Então, Tem. assim, Ele pulou bastante. Layers of Fear saiu 2 esse ano, eu ainda não joguei, mas é muito bom, sabe? E é muito intrigante a história, sabe? Você vai encontrando vestígios, né, da Sim. história, Ai, meu vai Deus do céu, a teia. montando. É um jogo de narrativa também, como o Dark Pictures, o Until Dawn, não é? Não, ele você vai conhecendo a história, mas assim, andando É. pela casa, não tem opções de escolha, não tem falas, você é em primeira pessoa também. Porque o E objetivo é descobrir o que aconteceu, né? é porque assim, é uma história de um pintor que ele fica. Aí sim, você vai encontrando cartas, vai encontrando, sabe, partes da história, e aí você vai construindo a história. Só que a história é a mesma, não muda. E aí ele conta a história da mulher dele, que ficou doente, e ele voltou a beber, sabe? E, tipo, é bem dramático a história, assim. Aí tem a história da filha deles. E aí você é uma pessoa que tá lá na casa dessa família, mas você não sabe quem você é, e você tá assim, numa casa de uma família estranha, e vai seguindo o rolê, sabe? E vai acontecendo umas coisas muito, muito loucas, assim, sabe? Tipo, de ilusão, assim. É demais esse jogo. Gente, aí, sem condição. Você tá na casa de uma família, você não sabe quem que você é. É o clipe da Kesha de TikTok, mas é reformulado pra terror. Acho incrível. Tem algum aqui que você quer comentar? Que você gosta bastante? Ah, eu gosto de Inside. Já pulei lá pro Inside. fim. Nossa, vamos começar do Limbo, então. Fala do Limbo. É, Limbo. Limbo, já jogou Limbo? E esse eu também não ouvi falar. O Inside eu já tinha ouvido falar, mas o Limbo. O Inside é dos mesmos criadores de Limbo. O Limbo veio primeiro. Fala do Limbo, senão eu vou ficar falando aí, aqui toda hora. O Limbo já é um jogo que conquista do visual. O visual dele é muito bonito. É todo em 2D. Você só vai levando o bonequinho na tela e tal. Ele é bem sinistro em alguns pontos, porque as mortes que você pode causar para essa criança que você está controlando são muito bizarras E violentas. e violentas. Mas é um jogo muito tocante, tem uma história muito bonita por trás. E ele é todo preto e branco. Uhum. É lindo, gente, esse jogo. Não, é maravilhoso. E ele tem pra celular. Joga, acho que você consegue jogar isso. Não, esse é bonito, é bonitinho. Isso, olha, gente, se o ponto do jogo é matar essa criança de formas bizarras, eu com certeza vou conseguir jogar. Se tiver troféu assim, eu vou liberar todos. Então, isso pelo menos é uma coisa que dá tranquilo. E o Inside, ele é tipo uma continuação ou ele é só dos mesmos desenvolvedores? Não, é só dos mesmos desenvolvedores. Ele tem uma ideia parecida, porque é uma criança também. Só que aí eles colocaram cores nesse, né? E deixaram meio 3D também. É tipo uma versão mais moderna de Limbo com outra história, mas com uma criança também. Deve ter teorias na internet sobre ter relações ou ser do mesmo universo, o Limbo com o Inside, mas eu não vi, jogando os dois, eu não vi Também não. muita ligação nos dois, sabe? Mas o visual é um pouco parecido, né? Porque ele dá uma impressão de 2D, apesar de ter algumas coisas em 3D, umas cenas e tal. Uhum. Mas é diferente, a história é um pouco diferente. É mais voltado para ficção científica. Aí você vai entendendo no decorrer do jogo, né? O Limbo é mais fantasia, né? É um Limbo, literalmente. É que eu tava lembrando, falando nessa de tipo assim, jogos que são da mesma desenvolvedora, e eu queria até saber se vocês acham que se chega a ser classificado como horror, porque um jogo que meu namorado estava jogando nesse ano e que eu achei assim lindíssimo visualmente é o Control, que se eu não me engano é da Remedy Studios, provavelmente sim, mas são dos mesmos desenvolvedores do Quantum Break, do Alan Wake, enfim. E
Vocês consideram esses jogos terror, assim? Porque é outra discussão que eu vejo muita gente, assim como Among Us, dizendo, não, mas é só um jogo de ação. E pra mim, nossa, aquilo tem toda uma estrutura de terror. É um jogo muito claustrofóbico, você tem uns monstrinhos te seguindo e dá pra tomar uns sustos bem bons ali. Eu sei que eu não estava jogando, mas eu estava tomando susto, então... Mas o que vocês acham? A gente não jogou Control, mas eu acho que a gente até chegou a fazer postagem sobre ele no site da Trilha do Medo. Então, assim, gente, tá na Trilha do Medo é terror. Brincadeira. Não, mas ele tem toda uma atmosfera de terror, sim. É um sci-fi com terror, certeza, aquele jogo. Porque o teaser dele já foi... É muito tenso o teaser dele, quando soltaram o primeiro teaser trailer do Control. E eu considero, sim, ele um sci-fi com horror ali. Não, é que é isso, eu acho muito engraçado, porque eu não tenho muito costume de jogar, mas eu sempre vejo pessoas jogando e tudo mais, eu trabalho escrevendo sobre o jogo, que eu nunca vou jogar na minha vida, mas se alguém tá jogando do meu lado, eu paro o que eu tô fazendo pra assistir. E quando é um jogo de terror, eu me ferro muito, porque eu tô sempre me assustando. E às vezes eu me assusto e assusto a pessoa que tá jogando. Ela não se assusta na tela, mas se assusta com a minha reação. Então, é difícil. Vocês falaram de mobile também. Mobile é uma coisa que me interessa porque recursos, né, gente? A gente não pode estar comprando um PS5. O celular a gente tem, então aceito recomendações. Limbo, começando aí. Porque Limbo tem para celular também agora. Ai, que incrível. Tem. Ele é pago, eu acho. Eu não lembro quanto que ele custa, mas é por volta de 15, 20 reais. Ele é meio carinho, mas, gente, vale muito a pena. Tem pra PC, tem pra PlayStation, tem pra Xbox também, eu acho. É porque a gente tem o PlayStation 4, então os jogos pra Xbox exclusivos, essa área, a gente não manja muito porque a gente não tem acesso, né? Mas assim. São cancelados pelo povo da Não, gente, eu não odeio Xbox, por favor. Eu só não tenho Xbox, então Nintendo também, Switch. Mas tem alguns jogos aqui esse que eu vou indicar agora, ele tem para Xbox, PlayStation, PC, Nintendo, ele só não tem para celular, sorry. Depois eu entro nele, porque eu preciso falar desse jogo. Little Nightmares. Ah, é verdade. Little Nightmares. Eu já ouvi falar. É aquele jogo que tem uma garotinha com capinha de chuva amarelinha, que parece o George. Sim. Gente, esse jogo, ele é incrível. Vai lançar o 2 ano que vem, 2021. Eu fiquei apaixonado nesse jogo, tão apaixonado que eles lançaram um joguinho para mobile, que é para celular, que chama Very Little Nightmares. Ele não é igual ao jogo Little Nightmares, mas tem uma atmosfera bem parecida ali, sabe? Ele é mais cartoon, o Little Nightmares é 3D. Mas o Little Nightmares, quem não joga jogo de terror também, é um jogo muito legal. Porque ele é de terror, mas ele é fantasia, sabe? Eu gosto muito de quando mistura terror com fantasia. E, gente, ele tem muito jumpscare, ele tem muitos momentos desesperadores que você tem que correr loucamente, pular na hora certa, sabe? Tipo Inside. Eu ouvia você gritando enquanto jogava. Gente, teve um momento, eu acho que o Júnior até fez um story, que eu tinha que correr de um monte de criaturas, que eu não vou falar. E eu tava tão desesperado que eu apertei o botão do controle que eu saí do jogo. Eu fui pro menu do PlayStation. Isso é uma coisa que eu faço com frequência, viu? E eu nem preciso estar desesperado pra isso acontecer, não. Eu, infelizmente, sou péssimo com tecnologia no que diz respeito a consoles. Mas, então, esse daí você vai fazer várias vezes, porque ele é desesperador. Não, eu vou procurar e vou procurar, inclusive, a versão mobile, porque, né? Isso, Very Little Nightmares. Estamos trocando de geração, tá difícil para todo mundo. PS5 tá custando 2 rins, então. Nossa, é verdade. Precisa... Nossa, horrível. Para celular, o Júnior tem essa indicação aqui que ele jogou recente. Sim, Friday the 13th. Friday the 13th Killer Puzzle, que é um joguinho que você precisa usar o Jason para matar jovens. Muito bom. É só esse jogo. Eu amo muito jogo em que você pode ser o assassino. Pelo simples fato de que, tipo, você não vai se assustar com as crianças. Eu, no caso, eu me assusto. Agora vamos compartilhar uma história de um jogo também muito popular chamado Dead by Daylight. E assim,
Se eu estou de assassino e passa uma pessoa na minha frente, eu tomo susto. Eu tomo susto sendo vítima, sendo assassino. Se eu fosse uma árvore do jogo, eu ia tomar susto igual. Então, é bem complicado, assim. Mas é isso, o Dead by Daylight ele é interessante porque ele também ele deu um boom muito grande, e diferente muito desses jogos que geralmente é voltado para um console ou voltado para duas plataformas em si, o Dead by Daylight você pode jogar ele em multiplataforma, no celular, no tablet, e PlayStation, Xbox, PC, etc e tal. E é um jogo bem interessante porque ele junta zilhões de figuras emblemáticas assim das grandes franquias de terror. Eu fico muito triste porque ainda não dá para jogar com Pinhead. Esse é meu maior ódio, assim, mas fico muito feliz pelo jogo em si. É legal, porque eles trazem muitos DLC, né? Que são novos personagens. Tem o Ash, tem Stranger Things, tem Ash do Evil Dead? Do Evil Dead. Não, é incrível também como a franquia Resident Evil, a franquia Silent Hill morreu, mas lançaram esse ano DLC de Silent Hill para quem gosta poder ter migalhas. Assim, tem o do Sexta-feira 13 também, que é estilo Dead by Daylight. Ah, sim. Mas esse que o Junior falou para celular é um puzzle, gente, calma, que não tem nada a ver com Dead by Daylight, Sexta-feira 13 para PlayStation, Xbox e afins. Sim, é bem puzzle que você precisa chegar a pontos onde o personagem está na tela, nos quadradinhos ali, e matar ele. E as mortes são incríveis. É tipo um campo quadrado, e aí tem os obstáculos, que é tipo, o Jason ele anda, ele vai até o fim do ponto que você joga ele. Tipo, você joga ele pra frente, ele vai lá do outro lado, do outro. Então, tipo, você precisa chegar no meio pra matar um, então você tem que fazer toda uma estratégia pra arrastar ele até lá no meio, sabe? É bem bobinho, o gráfico é bem muito divertido, simples, muito divertido. mas as mortes são sanguinárias, gente. Assim que é bom. E vocês falando de PlayStation e tudo mais, eu acho que eventualmente a gente chegaria num grande jogo aí que virou uma baita franquia, que esse ano teve um grande lançamento e que assim, esse eu posso falar com conhecimento de causa porque eu cheguei a tentar jogar o primeiro jogo. Eu sei que é um jogo leve, mas eu me assustei, eu não deixa pra lá. Mas o segundo eu vi inteiro, que é o The Last of Us. Vocês já chegaram a jogar o The Last of Us? Eu comecei o primeiro. Como a gente teve o PlayStation 4 bem depois, o The Last of Us ele veio remasterizado do 3, então eu fui ter bem depois. A gente pegou ali na assinatura do PlayStation Plus esse ano que saiu. E para quem não sabe, a assinatura do PlayStation todo mês eles dão 2 jogos, aí eu não lembro qual mês eles deram o The Last of Us primeiro. Então eu comecei ele, eu não terminei o primeiro, mas eu acho um jogo incrível. Eu acho que assim, ele tá no top dos melhores jogos, sem dúvida, assim. Eu sou muito... Quem me conhece aqui das lives de Carissa sabe que eu não dou muita bola para jogo de zumbi. E para narrativas de zumbi de forma geral, assim. Mas eu acho que The Last of Us ele consegue construir uma história tão boa e tão... eu não sei bem explicar, assim, mas é uma coisa que transcende a ideia de um jogo. Já você tem que ir lá apertar botãozinho e tudo mais. Você realmente constrói uma grande história a partir daquilo, você se apega aos personagens, tanto que o 2 veio. E, bom, teve muitas críticas aí de pessoas incels na internet, mas muitos problemas, assim, mas ainda assim é um excelente jogo. Então é isso, eu costumo dizer com meu namorado que é o mais próximo que a gente tem hoje em dia, assim, do jogo que é uma forma de arte, assim, e uma forma de arte completa. É isso e um outro jogo que eu sei que é bem polêmico, mas que não sei se enquadra muito bem como um terror, que é o Death Stranding, do Hideo Kojima. E Death Stranding é um jogo que... Coragem para quem joga, porque eu acho muito chato. Eu acho muito Sedex pro jogo e eu não tenho paciência para isso. A gente não jogou. É um jogo meio bizarro, né? Ele vai pro lado bem Ele vai pra bizarrice total. Eu acho que é pra quem gosta, sabe, do trabalho dele, tipo, dessa
estranheza e tal. Então acho que é mais uma homenagem, talvez. Não, com certeza. Eu tava vendo o jogo e assim, eu acho o visual dele lindo. Eu cheguei a jogar ele um pouquinho. Eu raramente vou pegar um jogo e vou falar, vou zerar, porque eu não tenho paciência, essa é a realidade. Mas o visual do Death Stranding é lindo, a mitologia que ele constrói é maravilhosa, só que aí você tem que andar e fazer entrega e ser motoboy, e isso pra mim me cansa demais. E mais metade do jogo é isso me deixa revoltado. Mas enfim, não estamos aqui para falar mal de Death Stranding, eu também não quero ser cancelado pelos Kojima fã. Mas é isso, gente. E quais outras recomendações, assim, vocês acham que ultimamente o mercado de jogo de terror tá mais expansivo, assim, para os fãs, ou já foi mais? Porque sempre tem aquela dinâmica do fã de videogame de dizer que não, os jogos antigamente eram muito melhores, e antigamente a gente tinha muitas franquias grandes de jogos de terror, a gente tinha Doom, tinha Diablo, que ainda estão vivos até hoje, estão lançando capítulos até hoje, mas vocês acham que hoje em dia tá melhor, que os jogos de antigamente eram mais assustadores? O que vocês acham? Olha, eu acho que hoje a gente tem mais opções, sabe? Tem mais diversidade até nos pela jogos. quantidade de consoles, de formas de jogar. Você pode jogar no celular. E pode também jogar no a computador. tecnologia também, que ajudou muito. Hoje em dia, um cara pode fazer o próprio jogo. Tem muito no isso. Também computador jogos dele. indies, tem jogos indies que são melhores do que os Maravilhosos. jogos que são super produções. O Slender começou assim, né? Era um jogo indie, um cara criou e explodiu. Sim. Eu acho que essa história de antigamente ser melhor é mais uma coisa de memória afetiva que funciona com filmes também. Eu acho que isso enquadra para tudo. Para tudo. Sempre vai ter alguém falando de qualquer coisa, de utensílio de cozinha, o de antigamente era melhor. Mas é uma coisa que vai perpetuar para sempre. Né? Porque se a gente for pensar na parte humana, quando a gente é jovem, parece que tudo é mais incrível, sabe? A nossa vida adulta é chata, então tudo vai ser mais chato, sabe? De consumir. Talvez, né? Às vezes alguém, né, sinta-se mais feliz adulto. Mas eu acho que fica aquela lembrança, sabe? Aquela coisa de tipo, nossa, que eu era criança, chegava da escola, e aí eu ligava meu videogame, sabe? Meu Super Nintendo, meu PlayStation 1. Então, são recordações que parece que as coisas de antigamente eram melhores, sabe? Eu acho que não tem isso, sabe? A nostalgia deixa as coisas melhores. Sim. Não, com certeza. Eu sou um grande odiador da nostalgia. Eu acho que as pessoas elas ficam muito emocionadas a custo de nada e tipo, mas antigamente os filmes eram melhores, antigamente os jogos eram melhores, a Tomb Raider original era muito melhor, a menina do peito quadrado. Não, gente, aí não dá. Sem condição. Eu acho que nostalgia acaba matando muito, assim, principalmente trabalhos incríveis que estão sendo feitos atualmente, sabe? Isso que vocês falaram de muito desenvolvedor indie trabalhando dentro da área de jogo. A gente tem boas propostas, assim. Falando de jogo indie, eu não sei se vocês já chegaram a ver, mas existe um jogo muito bagaceiro na internet chamado Terrordrome, e que você pode baixar para, tipo, PC. E que é basicamente um Mortal Kombat com personagens de terror. E eu estava divertidíssimo, eu estava muito entretido vendo vídeos de Terrordrome. E é isso, eu fico muito feliz que, por exemplo, a grande franquia de jogos de luta atualmente, que é Mortal Kombat, vive trazendo personagens de terror para as coisas, mas eu fiquei, poxa, queria um jogo de fato, assim, de grande orçamento, 3D e todo louco, só com personagens de terror, enquanto não temos Terrordrome. Sim. Nunca joguei. Eu lembro desse jogo, mas o meu computador na época não rodava, fiquei muito chateado. Eu sei que eu peguei todas as skins que tinha dentro do jogo, hackeava meio assim, para pegar as imagens, fazer papel de parede, um monte de coisa. Mas esse jogo realmente ele fez um baita boom.
Nossa, assim, é engraçado porque jogo de luta sempre é isso. Se você jogar na internet, é uma regra, é uma das regras da internet que qualquer tema tem um jogo de luta. Inclusive, eu tô muito ansioso para a versão, sei lá, política brasileira e você poder socar a cara de certas pessoas aí com, sei lá, o bolo. Isso é incrível. Maravilhoso. Sim. Fica a Mas, ideia aí para os desenvolvedores indie. nossa, sim, por favor, gente, vocês que Nossa, estão trabalhando com a tecnologia do fake Deep, né? de fake. Poderiam criar um jogo que você coloca a cara ali no jogador, sabe? Criar o avatar para você usar. Quero. Ai, gente, ia ser incrível. Mas e agora eu tô vendo que o pessoal aqui tá falando mal de Death Stranding, graças a Deus, assim, né? Essas coisas. E jogos de terror que decepcionaram vocês? Existe algum? Esse Vocês do acham Fred, que. como é que chama mesmo? Five Nights. Five Nights at Freddy's. Me Então, eu não decepcionou um cheguei a pouco. jogar, então eu não posso falar que me decepcionou. Eu vi o jogo, não gostei, não joguei, né, gente? Eu não vou jogar um jogo que eu vejo e não gosto, sabe? E eu Mas- fiz o seguinte, eu joguei só uma vez e não gostei e parei. Eu devia ter Ah, insistido um pouquinho. sim. Tem alguns jogos que às vezes o começo não é tão assim, Tão mas que chamativo. melhora depois, sabe? Você É. vai entrando assim no clima e tal. Mas eu não consigo lembrar de nenhum assim que me decepcionou. Porque tem jogos que eu gosto muito que eu não terminei, sabe? Então não é nem porque eu não gostei, não sei. Às vezes por falta de tempo, É. às vezes ansiedade para jogar outro jogo e você Aí para lança de um jogar. novo, é bem isso. Eu não tenho capacidade de passar tanto tempo acompanhando uma única história, ainda mais quando é história de terror. Until Dawn foi assim, o primeiro e único jogo de terror que eu provavelmente joguei na minha vida. Então, é incrível. Não. Uma dica. A nova antologia de jogos do The Dark Pictures, que teve o Man of Medan e o Little Hope que lançou ontem, é muito legal jogar online, porque eles lançaram uma versão online que joga você mais um amigo, e aí vocês estão na mesma história, com personagens diferentes, e aí você faz escolhas e seu amigo faz outras escolhas, e tipo, um afeta o outro. Então a interação é muito divertida, porque você pode ferrar, sabe, o amigo. Não, mas é isso, do jeito que eu joguei Until Dawn, eu entrar no jogo pro amigo morrer. Então, eu nem. Mas olha, temos uma notícia muito importante dada aqui nos comentários, que já tem jogo de luta da política brasileira, tá? O Ícaro não sabe o nome, mas tá na Steam. Então acabou essa live aqui, a gente sai para pesquisar, porque é Eu acho isso. que eu já Eu ouvi vou baixar. falar. Eu acho que eu já ouvi falar, mas Eu acho que eu também já tinha ouvido falar que tava na Steam na época. É isso, gente. Tudo que eu quero na minha vida é um jogo de terror que seja a Dilma, um jogo de terror de luta, diga-se de passagem. Coloca a Dilma para enfrentar o Bolsonaro e todo mundo que está no governo atualmente, sabe? Ia ser incrível, ia ser tipo. Nossa, Nossa, sensacional. ia ter que ter as frasezinhas de efeito, igual do Mortal Kombat, sabe? Aham. Tipo, a Dilma chegar e falar assim, vamos criar uma meta. E depois, sabe? Tipo, Não, agora é a hora da gente saudar a mandioca. E aí, é isso, assim. Ó, o Ícaro perguntou aqui se a gente conhece Undertale. Eu não conheço. Vocês conhecem? Undertale. Undertale. Não tô lembrado de nome. Pelo Deixa eu dar uma olhada título, eu aqui não tô me ligando. Não, eu queria trazer um jogo que eu joguei que eu achei incrível e eu não lembro o nome dele. Eu não sei nem como pesquisar, sabe? Tipo, eu lembro que tem alguma coisa de Among Among Us? não, é Among Among. da criança, lembra? Que tinha Among Sleep. Among Sleep, Não é isso? Não Eu acho lembro. que é. Você controla uma criança, tipo, de, sei lá, é um neném. Você controla um neném. E aí você vai. Ele não sabe nem andar direito. Você anda Among meio. Sleep. Among Sleep. E aí você controla essa criança, você vai andando igual um neném. Aí tem um ursinho, que o ursinho conversa com você, porque é muito novinho, então a imaginação vai longe. E aí ele vai entrando muito bonito Ele esse vai jogo. entrando num mundo bizarro, tipo, ele entra dentro do guarda-roupa.
o guarda-roupa é infinito, sabe? Tipo, e é muito fantasioso. É porque eu já falei aqui, né, que eu gosto muito de fantasia com terror, então esse é um jogo muito fantasioso. E é aterrorizante. Tem Tem uma uma bruxa, bruxa muito aterrorizante. lembra a Mama, sabe? O cabelo assim, voando, assim. É Ó, bizarro. aqui perguntaram, inclusive essa é uma ótima pergunta. Qual jogo vocês não conseguem jogar de tanto medo? Então, gente, como eu disse, o Resident 7, eu não terminei ele ainda no VR, sabe? Porque. Ah, eu tenho o The Walking Dead. Qual que Ah, é é? verdade. Tem outro de realidade Mas virtual, não é, Saints and Sinners. não é porque eu fico com medo, é porque eu passo mal no VR. É, Nossa, Problemas de idade. o jogo. não, mas eu passo mal em qualquer jogo de primeira pessoa. Eu fico com dor de cabeça. Toda vez. Eu queria Eu muito fico muito enjoado. que inventassem um jogo que não me desse dor de cabeça. É difícil. Esse daqui é o The Walking Dead, Saints and Sinners. Sim, esse é muito louco. Você pega a cabeça do zumbi, pega outra faca, enfia na cabeça dele. Se você não bater direito, ele não A morre. faca não entra na cabeça. E é assim, é o zumbi na sua cara aqui. Você com as suas duas mãozinhas, tendo que segurar a cabeça e matar com a outra, sabe? Tipo, e você tem que enfiar com força. Tipo, o movimento tem que ser muito forte. Aham. Gente, enfiar Gente, com pelo força ficou amor meio de estranho, né? Deus. Mas Mas é. eu tava sem nenhuma arma, a minha arma tava sem bala, e aí eu Ah, não é. tinha como matar o zumbi. Eu ficava jogando ele pra longe. E eu não Não, consigo correr. o detalhe. Você tem, tipo assim, a gente ganhou esse jogo de dois amigos Presente. nossos. Você pega o movimento assim aqui nas costas, você tira a mochila. Aqui no peito é a lanterna. Aqui embaixo é uma arma e aqui do outro lado é a outra. Então, tipo assim, o Júnior ficava perdidaço. Ele tentava pegar a mochila enquanto o zumbi tava atacando ele, aí a mochila dele não tinha arma, ele não conseguia pegar nada. Aí Eu esqueci de pegar. ele pegou a lanterna. Foi a lanterna? O que Não, era? foi uma arma sem bala. Uma arma sem bala e ficou batendo na cabeça do zumbi. Eu falei, Júnior, o jogo não é assim, você não vai Não, matar aí ele. ele ficou, isso não dá Não vai certo. funcionar. Se ferrou, eu consegui matar Ele matou o zumbi batendo a arma na cabeça. muitas vezes, mas consegui. Fica Ai, a gente, dica aí pra quem vai jogar. vamos de coronhada, tá vendo? É a opção. E assim, agora a gente sabe que tá, como eu falei, tá trocando de geração, a gente tá indo para outra e tudo mais. Vocês estão com algum jogo que vai vir ou que já saiu que vocês estão muito ansiosos para jogar? Little Nightmares 2. Sim. 2021. Mas Eu será que quero vai ser muito. lançado para PS4 ou só o 5? Eu acho que vai, eles já Aí divulgaram. Há alguns jogos que foram divulgados esse ano, muitos deles ainda vai entrar, sabe, para os consoles dessa geração e também para a próxima. Porque é muita sacanagem, né? acho justo. Eu acho incrível como. Aí agora eu vou ser nostálgico, insuportável e falar, mas antigamente você tinha um jogo que era lançado para 30 gerações diferentes. Agora lançou o PS5, não, agora a gente só vai lançar para PS5. E dane-se quem tem PS4, PS3 e para trás. Assim. Capitalismo, baby. É capitalismo, né, gente? É difícil. Capitalismo. Falou certo. Mas e o que mais, além do Little Nightmares 2? Olha, eu acho. Eu tô gostando muito da antologia do The Dark Pictures. Eu quero seguir, sabe? Porque eu acho que eles têm alguns jogos, assim, já sendo produzidos. Então eu tô muito curioso para ver as outras temáticas. 7 jogos ao todo, não é? Alguma coisa assim? Eu sei que eles já tinham anunciado o número. Eu não lembro. Por aí. Eu queria muito ter jogado o Man of Medan, mas eu não consegui comprar. E eu sei que ele é um jogo pequeno, assim, razoavelmente pequeno. E toda vez que eu olho lá na loja que eu vejo que tá mais de R$100, eu falo, gente, vocês me perdoem, mas eu não vou pagar R$100 num jogo que eu vou passar 2 horas jogando e matar todo mundo. Então, isso é complicado. Não, e fora que esse não é tão bom. Não me agradou muito. Eu gostei. É interessante porque é uma novidade, né? O tema, o jogo, assim, na jogabilidade. O jogo online foi uma novidade que eles trouxeram. As formas de jogar, mas o segundo, Little Hope, muito melhor.
Isso porque a gente ainda tá jogando, tá? Ontem a gente fez É. a primeira. Agora a gente virou streamer, tá? Que agora a gente tá aqui nessa live de jogos. A gente Não, já virou. tem que fazer jus, né? Viemos falar sobre jogos, então vamos virar streamers. Então ontem foi nossa primeira transmissão. E aí a gente foi jogar Little Hope. Incrível. Se quiser assistir, tá lá na Twitch, Trilha do Medo. Eu irei dar uma olhada, assim. O Ícaro falou de um jogo que, assim, o Bruxa de Blair, gente, eu vi o trailer desse jogo. Eu não cheguei nem a ver a gameplay. Eu vi o trailer desse jogo, eu fechei meu computador e eu falei, eu não preciso disso na minha vida, porque eu sei que... Eu morro de medo do filme original de 99. Acho, assim, assustador. Gente, eu não... Jamais que eu ia jogar um jogo que eu vou estar lá enfrentando a Bruxa de Blair. Vocês são doidos. Mas, assim, a recomendação tá aqui, tá de graça na Epic Games. Na Epic Games. Legal. E o Terror de Quinta perguntou, e jogo de tabuleiro de terror ou de carta? Vocês têm alguma recomendação? Ai, meu Deus. Oi, Ana Lu. Ana Lu, ela é espertinha, sabe? Porque ela sabe que eu sou viciado em jogos de tabuleiro. Sim. Jogo de tabuleiro a gente tem o Mysterium, que é basicamente uma versão de detetive mais sobrenatural. Quem conhece o jogo de detetive de tabuleiro? Eu tava de olho nos stories do Instagram de vocês e eu vi que vocês falaram do Black Stories, que não é tabuleiro, é de carta, mas assim, já entra nessa de jogos físicos mesmo, não eletrônicos. E, gente, Black Stories é muito bom. O que eu não jogo de jogo de videogame mesmo, nossa, Black Stories é muito bom. Sim. Não, o melhor dele é o que sai das histórias, né? As perguntas. A criatividade do povo na hora de adivinhar é maravilhosa. Não, e fica a dica. Pode falar. Fica a dica. Tem um Black Stories com temática... Eu não sei, sexual. A gente tá muito cedo, 3 horas da tarde. Uma temática mais adulta. E aí, gente, é absurdo o que sai da boca das pessoas. Sim. Só para dar uma noção aqui para as pessoas, o Black Stories é basicamente você lê um crime, uma historinha, e você, com base nisso, tem que adivinhar o que aconteceu. E aí a pessoa que está lendo a história para você, ela vai só responder perguntas de sim ou não. E a partir daí você que se vire, você que lute para descobrir. E, gente, realmente é isso, assim, já teve casos de eu estar jogando uma partida e tá super com uma coisa assim na cabeça, e aí era algo completamente diferente. Tipo, é uma imagem e ação sem imagem, é só falando mesmo. Na imaginação. Não, mas gente. E assim, pode falar. Não, só falando em Black Stories, pra gente não sair, na nossa live de hoje de Halloween, que vai ser 8h10, a gente vai fazer alguns desafios valendo a nova linha de Black Stories, foram lançados 5 novos Black Stories. Um com a temática filmes de terror, o outro falhas épicas, insônia, meninas malvadas, que são casos só com mulheres. Mean Girls. E tem um outro que eu não tô conseguindo lembrar. Eu também não sei. Porque é muita coisa na cabeça. Pula. São desafios que vai ser só para quem estiver na live, e aí vai valer quem conseguir ganhar o desafio primeiro, vai ganhar o Black Stories. Então já vamos fazendo o jabá da live, podem falar onde que vai ser, como que vai ser, de que horas até que horas, porque daqui a pouco eu tô participando também para ganhar o Black Story das meninas malvadas. Então, fala aí, Júnior, que hora que vai ser, onde vai ser? Vai ser às 8h10, ele põe eu para falar, que eu não sei de nada. 8h10 no canal Trilha do Medo TV, aqui no YouTube também. Vai ser, acho que mais ou menos 2 horas de live, 2 horas, 3 horas. E tem participação do pessoal, o Terror de Quinta vai estar lá também. E é isso aí. Participem para concorrer aos prêmios. Sim. Ai, gente, muito feliz. Pode falar. Tem um sorteio também que tá rolando no nosso Instagram, que vai sair o resultado nessa live. É verdade. Então, se vocês não participaram ainda, eu nunca sei onde é a câmera. Aqui, lá. Se vocês ainda não participaram, corre lá no nosso @Trilha do Medo. Tem tá nos stories o post do sorteio. Mas não sai da live aqui, não. Não, gente, por favor, porque 12 horas de live é muito trabalho, eles são malucos, eu não faria isso na minha vida. A nossa live hoje é 3 só.
No máximo. A gente vai falar pra vocês que assim, olha, eu fui olhar, eu falei, ai, nossa, mas já passou 3 horas, falta pouquinho, assim, eu fui ver quanto que falta ainda, eu falei, meu Deus do céu. Acho que a gente morre nesse YouTube. Carissa tá lá. Assim, meu Deus, tá acabando meu horário de descanso. Daqui a aqui, pouco eu volto. Mas enquanto ela não volta, tem uma pergunta aqui que acho que vocês podem responder, já que vocês conhecem melhor. Jogo de terror psicológico, alguém recomenda? Algum? Olha, eu gosto muito de um que tava na lista, que eu até falei, se não der tempo de recomendar, a gente fala pro pessoal ir lá na fila outros dias. Ou a gente pode fazer outra live com o Gustavo, falando de outros jogos e tal, com a Carissa. What Remains Edith Faith. É um nome muito difícil. De falar isso. Eu não consegui ver, até porque a gente tá numa loucura também, eu não consegui ver se ele tem quais plataformas que ele tá disponível. Mas eu joguei ele no PlayStation e adivinha, fantasia com terror. mas esse jogo, o terror dele é um pouco mais distante. Ele tem ali o terror, mas ele tem uma história, gente, que é muito tocante, sabe? Uhum. É uma garota que vai visitar uma casa que é muito louca, parece a toca dos Weasley. Tipo vários cômodos que foram construídos um em cima do outro, assim. E aí essa garota ela vai até essa casa e ela vai seguindo a história da família dela. Então, tipo assim, ela vai no quarto de um parente, ela vai numa sala que uma tia fazer tal coisa. E aí você vai seguindo histórias desses personagens. E é muito legal porque, tipo, você quer muito saber como que era aquela pessoa, sabe? A família inteira você quer saber a fundo. E o que aconteceu, por que ela tá nessa casa. Então, ele é muito psicológico, esse jogo. E é muito bonito e é uma experiência muito tranquila, sabe? Terror tem, mas é bem tranquilo. Então tá aí a recomendação. Pessoal, muito obrigado pela participação na live. A gente tá muito feliz de vocês estarem aqui. Depois vocês colhem na live deles também, mas assim, cola na live deles com uma janelinha aberta na nossa. Isso. Deixa as duas abertas. Exato. Não, gente, mas é isso. E a gente precisa realmente depois fazer uma live inteira só para falar de outros jogos e enfim. Então, muito obrigado mesmo pela participação de vocês e sucesso aí. Obrigado. Muito obrigado pelo convite. Foi ótimo participar aqui hoje. Prazer, Gustavo. A gente não conheceu o Gustavo. Prazer, foi ótimo. Um bate-papo. A gente vai ver que a coisa acontecendo na hora, a gente se conhecendo na hora e é isso, assim, sabe? É loucura. A televisão é assim, gente. Obrigado para todo mundo também que participou aí. E é isso. Mas tá certo, então. Obrigado, pessoal. Tchau, Obrigado, gente. tchau. Obrigado.